Concluindo essa parte de técnicas especiais para a resolução da equação de Laplace, nós vamos agora falar um pouco sobre a aplicação da técnica de separação de variáveis em sistemas com simetria esférica, né? Então vamos aproveitar e considerar a resolução da equação de Laplace por meio da técnica de separação de variáveis utilizando coordenadas esféricas. Lembrando que já falamos sobre o método das imagens e também sobre essa técnica de separação de variáveis em sistemas utilizando coordenadas retangulares, sistema de referência utilizando um sistema de coordenadas retangulares XYZ. Aqui nós vamos falar sobre separação de variáveis em coordenadas esféricas. Então, novamente, a exemplo do que nós fizemos no caso anterior, nós vamos explicar a técnica descrevendo a aplicação num dado problema. Antes disso, antes de aplicar no problema, vamos fazer então as considerações particulares. Essa é a forma da expressão do Laplaciano de uma função v, que é uma função de r, θ e φ, ou seja, o v aqui é a função potencial elétrico expresso em coordenadas esféricas. Então v aqui é uma função de r, θ e φ. E essa forma, essa equação é o Laplaciano de v em coordenadas esféricas. Então a gente percebe que ela é bem diferente da forma do Laplaciano de v em coordenadas retangulares. Tá? Então essa é uma forma interessante porque a gente percebe aqui que nós temos derivadas parciais de v em relação a r, v em relação a θ e v em relação a φ. Lembrando que r é a direção radial a partir da origem, θ é o ângulo que o ponto do espaço faz com o eixo z e φ é o ângulo azimutal, a projeção do vetor r no plano xy, tá? Forma o ângulo φ com o eixo x. Muito bem. Dito isso, nós podemos considerar problemas mais simples, que são de interesse físico, que são aqueles problemas com simetria azimutal, ou seja, problemas cujo potencial não depende de φ. Então, novamente, nós estamos considerando aí uma classe particular, né, de problemas para determinar o potencial numa dada distribuição esférica, com simetria esférica, né? Então a gente está considerando apenas os casos onde V não depende de φ, depende apenas de R e de θ. Ok? Então, para problemas com simetria azimutal, ou seja, quando o potencial é independente de φ, só fica essas duas parcelas aqui, olha, tá? E eu posso simplificar, eliminar esse 1 sobre R2 e eu fico com essa expressão, tá? Então aqui é o Laplaciano em coordenadas esféricas para problemas, para situações com simetria azimutal. Tá? Muito bem, então, sendo assim, podemos expressar o potencial como uma função de Rθ apenas, e sendo expresso pelo produto de uma função R, que é a função de R, vezes uma função θ, né, de tetinha, né? Então as variáveis aí são R e tetinha, né? Tá bom? Mas as funções produto, que formam o produto, é o R e o θ. Como antes, a gente vai substituir esse V aqui, esse V na forma de R vezes θ, aqui na equação de Laplace, e vamos obter isso. Lembrando que essa primeira parte aqui, olha, essa primeira derivada é em R, portanto a parte em θ sai, e a segunda parte é em θ, portanto a parte radial passa transparente, né? E aí, como feito antes, vamos multiplicar por 1 sobre V, ou dividir tudo isso por V, e vamos ficar com 1 sobre R, ddr, de R2, dr, mais 1 sobre θ seno de tetinha, d dθ, que deriva seno de θ, dθ dθ. Tudo isso igual a zero.
Sendo assim, olha, nós já percebemos, né, a técnica de separação de variáveis atuando aqui, olha. Essa parte aqui é apenas uma função que depende de R, e aqui nós temos apenas uma parte que depende de θ. Então fica fácil, né, nós aplicarmos aí a técnica de separação de variáveis. Bem, então, com a expressão nessa forma, né, o laplaciano nessa forma, a gente consegue observar aqui duas funções, uma de R e outra função de θ. Então, podemos expressar a constante de separação como sendo L que multiplica L mais 1. Depois fica claro por que nós escolhemos uma constante de separação dessa forma, como sendo L2 mais L, ou L que multiplica L mais 1. Então, eu vou igualar isso aqui a L, que multiplica L mais 1, para dar essa forma. E também vou igualar isso a L, que multiplica L mais 1, só que negativo. Por quê? Porque a constante de separação para isso, que é L que multiplica L mais 1, ou L vezes L mais 1, somado com a constante igual, tem que dar zero. Então, se aqui é L vezes L mais 1, essa expressão toda em θ deve ser menos L vezes L mais 1. Então, a gente pode imaginar, a gente começa logo a tomar um susto pensando, ué, mas de onde é que vem essa constante dessa forma? Por que ele não chamou de K2? Por que ele não chamou de K? Porque, na realidade, podemos chamar isso aqui de um K, ou de um K2, ou qualquer outro termo. Com a evolução dos cálculos, a gente vai ver que a forma da constante de separação, usando a constante de separação igual a K, por exemplo, vai ficar muito complicada lá na frente. Então, as expressões ficam mais simples se nós já substituirmos aqui a constante K de separação por L vezes L mais 1. Tá bom? A razão a gente vai ver lá na frente porque que é assim. Muito bem, então, se nós temos agora uma expressão radial e uma expressão angular da solução da equação de Laplace. Então, a parte radial é solução da equação radial e a parte angular é solução da equação angular. De forma que a função radial R, ela deve satisfazer essa equação. Então, vou pegar o R multiplicando, olha, que tem solução da seguinte forma, olha. Esse R pode ser expresso como AR elevado a L. Olha aí como já aparece esse Lzinho bem aqui, ó. R igual a A, que multiplica R elevado a L, mais 1B sobre R elevado a L mais 1. Então, as soluções da parte radial têm essa cara, tem essa forma aqui. E a parte angular fica multiplicando o θ, né? O tetão sendo de θ, vezes o menos L, que multiplica L mais 1, nós vamos ter, então, a equação angular e a solução, essa função angular, ela é dada em termos do que é conhecido como polinômios de Legendre. Então, aqui são os polinômios PL, são polinômios de Legendre, né? São funções polinomiais do cosseno de θ. Então, a solução para a equação angular ela é dada em termos desses polinômios de Legendre, cujo argumento, a variável, é cosseno de θ. Só para a gente ter uma ideia, olha, a tabela 3.1 mostra aqui os primeiros polinômios de Legendre, tá? Então, por exemplo, quando L vale 0, o polinômio, né, de ordem 0 de x dá 1. Bem, mas o nosso argumento aqui não é x, é cosseno de θ. Então eu posso escrever P0 de cosseno de θ dando 1. Quando L for 1, eu vou ter P1 de cosseno de θ, que é cosseno de θ. Olha só, P1 de x é x. Então P1 de cosseno de θ, veja que o polinômio aqui são um polinômio de Legendre com o argumento sendo cosseno de θ,
Então, P1 de cosseno de θ dá cosseno de θ. P2 de x é 1 meio de 3x2 menos 1. Então, P2 de cosseno de θ é 1 meio de 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E por aí vai, né? E assim por diante. Então, esse PL cosseno de θ, os primeiros 6 estão aqui, ó. Os primeiros 6 estão aqui, eles têm essa forma. De modo que agora eu já conheço R, a parte radial do meu potencial, tem essa cara, e conheço o tetão, que é a parte angular da minha solução da equação de Laplace, do potencial. É claro que com o L aqui, ele vai variar de 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito, porque existem infinitos polinômios de Legendre. Portanto, o resultado aqui para cada L desse, eu vou ter um termo. Por exemplo, quando L é igual a 0, eu vou ter A vezes 1 mais B sobre R elevado a 1. Tudo isso multiplicando o P0 de cosseno de θ. E assim por diante. Tá? Então, cada L vai determinar uma solução, um V. Então, esse V agora é um V de L. De modo que a solução geral, né, é o produto da parte radial vezes a parte angular. E para cada L eu vou ter um termo desse, olha, para cada L, de modo que a solução geral fica a somatória de 0 a infinito de A índice L, RL, mais B índice L, RL mais 1, tudo isso multiplicando PL cosseno de θ. Então, para resolver problemas pelo método de separação de variáveis, com problemas com simetria esférica, usando coordenadas esféricas, para resolver a equação de Laplace, e se ela tem simetria azimutal, então é independente de φ, ou seja, para resolver essa equação, nós vamos procurar soluções com essa cara aqui, tá? Então vamos exemplificar. Considere, por exemplo, o seguinte problema: o potencial V0 de θ é especificado na superfície de uma esfera oca de raio Rzão. É uma casca esférica, tá? De raio Rzão. Então eu tenho uma casca esférica, eu tenho um ambiente interno quando R é menor que Rzão, e tenho um ambiente externo a essa casca esférica, o lado de fora, onde R é maior que Rzão. Encontro o potencial dentro da esfera. Eu quero o potencial dentro da esfera. Muito bem, então nesse caso, o V0 de θ, o potencial ele é especificado lá no infinito e é especificado na superfície da esfera. Então a maior parte do espaço não tem carga, é vazio, é um problema para resolver da equação de Laplace. Coordenadas esféricas, por causa da simetria esférica, né? Nós vamos usar essa expressão, tá bom? Então o que nós vamos fazer é, a partir dessa expressão, nós vamos filtrar pelas condições de contorno para encontrar os coeficientes A's e B's, os AL e os BL, tá bom? Então vamos seguir aqui, olha. Primeiramente, como eu estou considerando os campos para dentro da esfera, esse R, quando R, a variável Rzinho, tende a zero, o potencial tem que valer, tem que convergir, o potencial V tem que convergir para um determinado valor. Mas, se o R diminui muito, aqui na parte do A, olha, essa parte angular eu não vou mexer agora, porque eu estou variando apenas o R para R menor do que Rzão. Quando o R tende a zero, essa parte aqui, olha, vai tender a zero, tá? Ou seja, fazendo com que o potencial, contribuindo para que o potencial vá para um determinado valor finito dentro da esfera. Mas à medida que eu faço o R tender a zero aqui, essa fração explode, tende a infinito. Portanto, não é razoável ficar com isso. Então a gente deve, então, uma condição que o problema exige é que todos os BLs sejam iguais a zero. Caso contrário, o potencial explodiria na origem, quando R tende a zero. Então o que nos resta é apenas a parte de A vezes o PL. Olha.
a L, R elevado a L, PL cosseno de θ. Então aí a primeira condição de contorno já cortou, já eliminou o BL. Além disso, nós estamos considerando os pontos para dentro. Então nós só vamos até R igual a Rzão. Quando eu coloco R aqui nessa expressão, quando eu coloco esse Rzinho aqui, ó, igual a Rzão, esse potencial inteiro vira o V0 de θ. Então eu vou colocar V de Rzão θ, eu estou trocando Rzinho por Rzão, é igual a AL, Rzão elevado a L, PL cosseno de θ igual a V0 de θ. Muito bem. A partir daqui, nós precisamos determinar os coeficientes AL, essas constantes aqui, essas constantes AL. E nós vamos aproveitar a propriedade, olha, de ortogonalidade, olha só, de ortogonalidade dos polinômios de Legendre. Nós já vimos isso lá quando a gente considerou as propriedades da função seno, lá em coordenadas retangulares. Os polinômios de Legendre apresentam as mesmas características de ortogonalidade. Então, se eu tenho PL de x, PL' de x dx, a integral no intervalo de menos 1 a mais 1 é dado por a integral em coordenadas, troquei o x por cosseno de θ, que é o nosso problema, os polinômios são polinômios em x, aliás, não em x, mas em cosseno de θ. Então o intervalo fica, olha, se é de menos 1 a mais 1, o cosseno de θ, né, o θ vai de 0 a π. Então fica PL cosseno de θ vezes PL' cosseno de θ seno de θ de θ. Tá? Nós trocamos aqui a variável x por cosseno de θ, então dx vira seno de θ de θ. E acontece que os polinômios de Legendre eles apresentam também propriedade de ortogonalidade. Observe, quando o L' for diferente do L, essa integral dá zero. Então, de todos os L's de 0 a infinito, quando eu escolher um determinado PL', esse PL' vai eliminar todos os L's, exceto aquele L'. Quando o L' for igual ao L, ou de outra forma, quando esse L, que vai de 0 a infinito, coincidir com o L' que eu escolhi, o resultado é 2 sobre 2L mais 1. Então, da mesma forma como aconteceu antes, como a gente já viu para coordenadas retangulares, aqui em coordenadas esféricas nós temos o mesmo efeito, né? A gente está usando aqui as propriedades de ortonormalidade, mais especificamente de ortogonalidade dos polinômios de Legendre. Resta então, olha, quando isso é verdade, então eu vou ter AL, agora eu só vou ter um L, que é o L', então vai ser AL', R elevado a L', isso aqui, ó. Perceba, eu multipliquei aqui por PL' e aqui PL', e integrei os dois lados por a integral seno de θ de θ. Então o resultado ficou, desse lado ficou único, ao invés da somatória, ficou apenas um L, que é o L', a L' R elevado a L', vezes o resultado da integral, que é 2 sobre 2L' mais 1, tá aqui, ó, igual, do outro lado, ficou a integral de 0 a π, V0 PL' seno de θ de θ. Logo, como esse L' é igual a L, nós estamos considerando esse caso, é igual a L, então o AL vai ser pegar isso aqui tudo e passar para o outro lado. Então vai ficar 2R elevado a L embaixo e 2L mais 1 em cima. Esse é o A'. Logo, a solução que nós temos é V de Rθ, dado pela somatória, ó, por essa soma aqui, ok? Por essa soma, onde esse AL é dado por isso. Então eu preciso conhecer, para continuar com isso, eu preciso conhecer a forma funcional do V0 de θ. Como é que o V0 depende de θ? Será que o V0 é um θ ao quadrado, é um cosseno de θ, é 1 sobre 2 cosseno ao quadrado de θ? Eu preciso saber a forma funcional para depois calcular a integral e especificar cada um dos ALs. Mas a solução é isso aqui, olha.
com o cada AL de 0 a infinito dado por isso. Bem, então calculamos o potencial para dentro, agora vamos calcular, no mesmo problema, calcular o potencial para fora, tá? Assumindo que não há carga, né? Tá bom? Então, da mesma forma, agora calculando para fora, nós partimos da mesma função, que é a função geral, potencial é geral. E aí, o que é que a gente tem? Para fora, o que é que nós temos? Olha, para fora, quando o R vai para infinito, o potencial tem que ir para zero. E na superfície, o potencial é V0 de θ. Então, vamos lá. Quando o R vai para infinito, o potencial V tem que ser zero. Aqui, quando o R vai para infinito, isso aqui tudo explode, vai para infinito. Por outro lado, esse aqui, indo para infinito, tudo isso vai para zero. Automaticamente, ao contrário do caso anterior, quando a gente estava calculando o potencial para dentro da esfera, onde o B valia zero, agora quem tem que ser zero fora da esfera é o A. Tá certo? Então nós ficamos apenas com a parte em B. BL sobre RL mais 1 PL cosseno de θ. Bem, agora considerando na superfície, né? Na superfície nós também temos que V de Rθ é BL sobre Rzão, ó, no lugar do Rzinho eu coloco Rzão, elevado a L mais 1 PL da quem? Da V0 de θ. Vou aproveitar a ortogonalidade. Aqui vai ficar 2 que multiplica 2L mais 1, como no caso anterior nós fizemos isso. E aqui a integral de 0 a π de V0 PL de cosseno de θ, sin de θ dθ. Logo, quem é o BL? Ó, o BL vai ser 2L mais 1 sobre 2, que multiplica R elevado a L mais 1, vezes a integral de 0 a π de V0 de θ, PL cosseno de θ, sin de θ dθ. Então a solução é, para fora, é BL sobre R elevado a L mais 1, PL cosseno de θ, com esse BL aqui, ó, dado por essa expressão. Então perceba que lá no caso anterior, para dentro, era a parte do A que ficava. Eu deveria especificar os ALs, os AL, né? E aqui fora, para fora, quem fica é a parte do B. Tá certo? Bem, complementando agora, olha o terceiro exemplo. Agora nós temos uma esfera metálica sem carga de raio Rzão, que é colocada dentro de uma região, um campo, onde inicialmente eu tenho um campo uniforme. Inicialmente as linhas de campo são paralelas e um campo elétrico uniforme dado por E0 Z chapéu. Esse campo ele já está lá fora, né? E aí era paralelo, linhas paralelas, e eu venho com essa esfera neutra, não tem carga, mas eu coloco aqui nessa região. Qual é o efeito? O efeito é que essa esfera, como ela é metálica, o que acontece? As linhas de campo vão polarizar, redistribuir a carga. O hemisfério norte vai ficar positivo, o hemisfério sul fica negativo e as linhas de campo passam a ser deformadas pela presença dessas novas cargas. Tá? A ideia é, antes de eu trazer essa esfera, o campo elétrico era E0 Z chapéu. Mas depois que eu coloquei a esfera, qual é o campo agora? O campo não é mais o mesmo, porque ele não é mais nem constante. Perceba que as linhas de campo agora sofrem deformações. Tá? Então o que nós queremos saber é qual é o novo potencial. Então vamos aplicar um problema aqui para resolver a equação de Laplace. Tem simetria esférica em coordenadas esféricas com simetria azimutal. Então é essa a solução. Primeiro ponto, a esfera é uma superfície equipotencial. Lembra que é uma superfície metálica, então o potencial é uniforme na superfície. Podemos até fazê-la igual a zero. Por quê? Porque o potencial em si não tem valor. O que tem significado é a diferença de potencial. A única coisa que eu tenho que saber sobre o potencial na superfície é que é constante. Então vamos fazer ele igual a zero. Eu posso adotar qualquer valor. Tá? Aí ele fala, por simetria, todo plano XY tem potencial zero. O plano XY está aqui. Ó, tá? É o plano do equador da esfera. Tá? Tem potencial zero.
Desta vez, no entanto, V não tende a zero se Z é grande. Quer dizer, para pontos longe da esfera, o potencial não vai mais para zero. Por quê? Porque o campo lá é E0 Z chapéu. O potencial é dado pela integral de E interno dl, ou seja, de E0 Z chapéu interno dl, que dá menos E0 Z mais C. C aqui é uma constante de integração. Então o potencial lá fora não é zero, ou muito longe, não é zero, como nos casos anteriores. Existe um campo elétrico, portanto existe um potencial diferente de zero. Então o potencial fora ou seja, longe da esfera, é menos E0Z mais C. Bem, vamos então considerar as condições de contorno. Olha. V0, V igual a zero no plano equatorial. Então a constante C deve ser zero. Se eu fizer aqui Z igual a zero, eu venho para o plano XY, que é o plano equatorial, que a gente já falou que era zero. Tá? Mas se não fosse zero, seria um valor diferente de zero, seria essa constante de integração. Então a constante na integração ou na derivação não ia fazer diferença. Então, como eu já disse que nós já admitimos que o potencial é zero em Z igual a zero, então quando eu faço Z igual a zero, o potencial é zero. Menos E0 vezes zero mais C dá zero. Então é porque o C tem que ser zero. Em outras palavras, a primeira condição de contorno diz quando o Rzinho é igual a Rzão, ou seja, na superfície da esfera, V é igual a zero. E quando R é muito maior do que Rzão, quando eu vou para um ponto muito distante dessa esfera, então o potencial é menos E0Z, ou Z como sendo R cosseno de θ. Tá? É só trazer aqui um vetor para cá, ó, e esse ângulo aqui é θ, tá bom? Um vetor daqui para cá. Então vamos agora passar a nossa solução pelas condições de contorno. Para atender essas condições de contorno, a primeira condição diz, olha, a primeira condição diz, se eu fizer Rzão aqui e Rzão aqui, Rzão e Rzão, ou seja, a primeira condição, eu vou ter igual a zero. Então vai ser AL, Rzão elevado a L, mais BL, Rzão elevado a L mais 1, tudo isso vezes PL igual a zero. Mas é zero, por que é zero? Não é por causa do PL, foi isso aqui que eu substituí por Rzão para dar zero. Então é porque quando eu troco o Rzinho pelo Rzão, dá zero. Isso aqui me traz uma coisa nova, me dá uma relação entre os ALs e os BLs da minha solução, entre os ALs e os BLs. Então, colocando o BL em evidência, resolvendo isso aqui, ó, colocando o BL em evidência, vai dar que o BL é menos AL, Rzão elevado a 2L mais 1. Aí eu posso voltar para a minha solução geral, quer ver? AL é AL, mas o BL é menos AL, Rzão 2L mais 1. Então, colocando aqui menos AL 2L mais 1, Rzão elevado a 2L mais 1, eu vou ter, posso colocar o AL em evidência, eu fico com essa expressão aqui, ó. Tá? Resta determinar o AL, né? Já encontramos, tínhamos duas variáveis, o AL e o BL. Já encontramos o BL em termos de AL, agora precisamos encontrar o AL. Para isso, vamos utilizar a outra condição de contorno. Fazendo isso, olha, o que é que nós temos? Com essa solução, nós temos o que? Olha, quando R é muito maior do que Rzão, vamos aproveitar essa solução aqui, ó. Então, quando R é muito maior do que Rzão, esse termo aqui tende a zero, né? Esse termo todo tende a zero, quando R é muito maior do que Rzão. Então, esse termo todo vai a zero e eu fico apenas com AL, RL, PL cosseno de θ. De novo, se isso aqui vai a zero, fico com AL, que multiplica Rzinho elevado a L, vezes PL de cosseno de θ. Tá aqui, ó. E é igual a quanto isso daqui, quando R é muito maior do que Rzão? É igual a menos E0R cosseno de θ. Tá certo? Essa é a outra condição de contorno. Mas você percebe que aqui no termo da direita,
cosseno de θ é justamente o polinômio de Legendre quando L é igual a 1. Exatamente isso, ó. P1 de cosseno de θ é cosseno de θ. Mas aqui eu tenho todos os polinômios de Legendre. O PL igual a 0. Eu tenho P0 de cosseno de θ. Tenho P1 de cosseno de θ. P2 de cosseno de θ. P3 de cosseno de θ. Isso para cada L. O L variando de 0 a infinito. Mas se isso é igual apenas a menos E0R P1 de cosseno de θ, significa dizer que desses termos todos os ALs são 0, menos o A quando L é 1. Comparando isso com isso, eu posso perceber que o A0 o A0 é 0, o A2 é 0, o A3 é 0 e assim por diante. A única coisa que sobra é o A1 R elevado a 1, portanto, A1 R P1. P1 de cosseno de θ é cosseno de θ. Aqui o que é que eu tenho no fim das contas? Acompanha. A1 vezes R vezes cosseno de θ. A1 vezes R vezes cosseno de θ. É igual a quem? É igual a menos E0 vezes R vezes cosseno de θ. Então, o A1 é menos E0. Tá aqui, ó. E os outros ALs, ou seja, o A0, o A2, o A3, todos eles são zero, porque o termo com os outros polinômios de Legendre aqui, do lado direito, não existem. Então, o que nós podemos é expressar agora o potencial como sendo menos E0, tá? Ó, menos E0, tá bem aqui, ó. O AL é menos E0, que multiplica R elevado, o L é apenas um valor que ele tem, é 1, tá bom? R menos R elevado a 3 sobre R elevado a 2 vezes P1 de cosseno de θ, ou seja, vezes cosseno de θ. Então vamos ver se isso aqui satisfaz a condição de contorno. Quando eu venho para a superfície, o R é igual a R. Coloco o R aqui, R aqui. R aqui vai dar R menos R zerou. Então o potencial é zero na superfície. E se eu for para muito longe, esse R aqui cresce muito em relação a R. De modo que isso aqui tudo vai a zero e o potencial fica menos E0R cosseno de θ, como tem que ser. Então essa é a solução para o nosso problema. Bem, conseguimos ilustrar aí a técnica de separação de variáveis para coordenadas esféricas e aplicamos, né, para um problema com simetria azimutal. Mas lembrando que o caso mais geral envolve um V que depende de R, θ e φ, tá? Ou seja, excluindo a simetria azimutal. Mas além da separação de variáveis em coordenadas retangulares e esféricas, podemos também ter problemas com simetria cilíndrica. Tá bom? Então vale a pena dar uma pesquisada em alguns problemas a respeito da resolução da equação de Laplace em coordenadas cilíndricas.